Olá, boa noite a todos. Eu sou a Neuma e vou falar sobre hermenêutica constitucional. A palavra hermenêutica é derivada do grego hermeneu e acabou adquirindo diferentes sentidos ao longo da história. Ela é normalmente entendida como a teoria da interpretação e, nesse sentido, é muitas vezes usada como sinônimo de exégese. Se a exégese se concentra na interpretação de textos, a hermenêutica vai adquirir uma abrangência maior, incluindo a análise não apenas dos textos, mas também a de manifestações não verbais, como uma pintura ou uma escultura. Alguns estudiosos defendem que o termo hermenêutica deriva do deus da mitologia grega, Hermes, a que os gregos atribuíam a origem da linguagem e da escrita, e também considerado patrimônio da comunicação e do entendimento humano. De fato, o termo hermenêutica originalmente exprimia a compreensão e a exposição de uma sentença dos deuses, a qual precisa de interpretação para ser corretamente apreendida. Podemos conceituar a hermenêutica constitucional como o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das normas constitucionais. Segundo Carlos Maximiliano, a hermenêutica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. Distingue-se a hermenêutica da interpretação e da aplicação. Hermenêutica é a ciência que fornece a técnica para a interpretação. Interpretação é o ato de apreensão da expressão jurídica, enquanto a aplicação da norma é fazê-la incidir no fato concreto nela subsumido. Para Celso Ribeiro Bastos, a interpretação é sempre concreta, o que equivale dizer que só é passível de exercitar-se quando se está diante de um caso a merecer decisão. Nesta parte, falarei um pouco sobre a interpretação constitucional. A Constituição tem caráter próprio, sui generis, e em face de sua supremacia sobre as demais fontes normativas, por sua natureza, lembrada por Carl Schmitt, de que é uma transição entre o ato político e o ato jurídico, levando a sua interpretação a peculiaridades especiais, como antes observara Carlos Maximiliano. A técnica de interpretação muda desde que se passa das disposições ordinárias para as constitucionais, de alcance mais amplo por sua própria natureza e em virtude do objeto colimado, redigida de modo sintético em termos gerais. Note-se que a Constituição, embora se qualificando pela supremacia sobre os demais atos, é também ato jurídico, e que por si só, pelo fato de representar a manifestação de vontade do poder constituinte, intentando transformar a sociedade e o Estado, produz alteração no mundo jurídico e fático. Ao intérprete constitucional não deve escapar o suficiente grau de isenção para não incorrer nos graves ilícitos causados pelos preconceitos que forram a sua personalidade, mas não necessariamente a Constituição. Critérios de interpretação. Também em sede de hermenêutica constitucional é necessário tratar, ainda que muito rapidamente, sobre os critérios de interpretação ou métodos de apreensão do significado da norma. Desde logo, afirma-se que os critérios de interpretação jurídica guardam relação necessária com a perspectiva jurídica do agente, hoje se debatendo as teorias filosóficas justamente sobre os métodos de interpretação, estes a indicar os fundamentos daquelas. Interpretação literal ou gramatical ou filológica ou textual. Tal modalidade de interpretação leva em conta os termos do dispositivo ou texto constitucional. Em nosso sistema jurídico, de vinculação com civil law, herdado da Europa continental, em que predomina o texto legal como principal fonte de direito, a interpretação literal assume importância que vai se esvaindo com a maior conscientização jurídica da sociedade.
Ao perceber, de um lado, que o legislador humano, diversamente do divino, também traduz no texto legal os interesses parciais que pretende proteger e que é impossível ao legislador prever toda a multidão de casos que acontecem no mundo fático. A corrente filosófica do positivismo jurídico exacerba a importância do texto legal e, consequentemente, da interpretação literal. Assim, na linha do racionalismo filosófico, que embasou o liberalismo político e econômico, chegando o velho juiz Charles de Secondet, o barão de Montesquieu, a dizer no Célere o Espírito das Leis que os juízes nada mais são do que as bocas que pronunciam as palavras da lei, assim os reduzindo ao mero papel de declaração do direito previamente explicitado pelo legislador. O legislador, dispondo genérica ou abstratamente sobre o futuro, tem a presunção de propor soluções que vinculam a resolução dos casos concretos, sem que, evidentemente, possam prever satisfatoriamente toda a multidão de casos que possam ocorrer. A interpretação que interessa ao direito é uma atividade voltada para reconhecer e reconstruir o significado de atribuir, na órbita de uma ordem jurídica, a forma representativa que seja fonte de valoração jurídica ou que constitua objeto desta valoração. Objeto da valoração tanto pode ser uma declaração ou um comportamento que tenha relevância para a norma ou preceito jurídico em vigor. A norma constitucional não deve ser interpretada tão somente pelo método gramatical, embora ainda esteja o método que pareça o mais tentador para o intérprete apressado ou mais confortável para o intérprete desatento, mas tal interpretação, seja qual for o método adotado, não deve perder de vista o caráter de supremacia que diferencia a norma constitucional das outras normas. O primeiro passo da interpretação é a apreensão do significado linguístico contido no dispositivo legal, o que baliza os demais procedimentos da interpretação, pois o texto legal confere a dimensão em que pode o juiz atuar na descoberta do significado normativo. Interpretação sistemática ou lógica. Sistema é a ordenação das partes do todo. Enquanto a interpretação literal focaliza determinado dispositivo, a interpretação sistemática busca o sentido da norma através da apreensão do significado linguístico de diversos dispositivos sobre a mesma matéria, esteja ou não no mesmo diploma legislativo, assim na esperança de se descobrir o que antes se denominava mens legis ou do que seria o sistema jurídico a ser revelado pelo conjunto normativo. As constituições modernas, tratando das mais diversas matérias e que não se resumem mais ao simples objeto de declarar os direitos individuais e organizar os poderes do Estado, são redigidas de forma principiológica, vinculando as regras ou os preceitos aos princípios fundamentais ou estruturais, gerais ou especiais. Tal forma principiológica de redação da Constituição, fundada em valores, oferece, de um lado, maior facilidade ao intérprete na pesquisa da vontade do legislador constituinte, embora não dispense a pretensão deste de estabelecer sistemas organizatórios e de atuação sobre determinados temas. De qualquer forma, constituições abertas, decorrentes de consenso entre correntes políticas diversas, regulam as matérias de forma tópica, sem prejuízo dos muitos valores que consideram universais e que constituem a base principiológica posta em termos de princípios fundamentais ou estruturantes. Assim, em temas específicos, torna-se muito fácil estabelecer o sistema presumível da vontade do legislador constituinte, o que por si só infirma a denominada interpretação sistêmica.
Considere-se como derivada a interpretação sistemática ou lógica, a denominada interpretação finalística ou teológica, em que se confere à norma caráter instrumental de realização dos fins postos pela Constituição. Engenheiro Andrade de Barros, sistema e ordenação das partes num todo. Montesquieu pesquisou longamente na busca do que foi o título de sua obra monumental, O Espírito das Leis, investigando durante anos os sistemas jurídicos de diversos países na vã busca particular do Santo Graal, de encontrar o fundamento e a razão da existência de todas as leis. As constituições modernas, tratando das mais diversas matérias e que não se resumem mais ao simples objeto de declarar os direitos individuais e organizar os poderes do Estado. Assim, temas específicos, torna-se muito mais difícil estabelecer o sistema presumível da vontade do legislador constituinte e que, por si só, afirma a denominada interpretação sistêmica. Considera-se como derivada a interpretação sistemática ou lógica a denominada interpretação finalística ou teológica, o que se refere das normas caráter instrumental e realizado para fins postos pela Constituição. Interpretação histórica ou atualista. A Constituição aplica-se aos casos modernos, não previstos pelos que a elaboraram. Faz-se supor que os homens incumbidos da nobre tarefa de distribuir os poderes emanados da soberania popular e de estabelecer preceitos para a perpétua segurança dos direitos da pessoa e da propriedade, tiveram a sabedoria de adaptar a linguagem às emergências futuras, tanto como às presentes, de sorte que as palavras apropriadas ao Estado estão existentes na comunidade e, ao mesmo tempo, são capazes de ser ampliadas de modo que abranjam outras relações. A Constituição, como antes afirmado, não se resume ao texto em que se escreveram as disposições, mas é a fonte de todo o ser da sociedade e do Estado. Assim, ao se referir à interpretação histórica ou atualista, o que se pretende é a percepção das disposições normativas de forma a lhe conferir a eficácia no momento atual. A interpretação histórica não é, assim, procurar em tempos recuados o significado da norma, mas conceder ao significante, ainda que elaborado em épocas pretéritas, o significado suficiente para a resolução de problemas atuais. Princípio da proporcionalidade. A Constituição algebra interesses individuais, coletivos e sociais. Eventual conflito entre eles merece a solução de um acordo, com as respectivas preponderâncias. Desviar-se dos fins visados pela Constituição, ainda que, aplicando literalmente seus dispositivos, vulnera o princípio da proporcionalidade. Denomina-se princípio da proporcionalidade a decorrência do princípio da supremacia da Constituição, que tem por objeto a aferição da relação entre o fim e meio. A Constituição é um meio de resolução de problemas, muito além do sentido teológico ou finalístico, reputando arbitrário o ato que não observar os valores postos na prevalecentes pela ordem constitucional. Apresenta as seguintes facetas: a exigência da conformidade ou adequação dos meios, que pressupõe a investigação das provas de que o ato é conforme os fins que justificam a sua adoção. Relação, adequação, medida, fim. B. O princípio da necessidade ou da menor ingerência possível consiste na ideia de que os meios eleitos para alcançar determinado fim devem ser pelo menos onerosos, daí decorrente da perquisição da necessidade material, exigível espacial, exigibilidade temporal e a exigibilidade pessoal, razoabilidade e proporcionalidade. Entre os modismos nacional dessa transição entre séculos estão o princípio da razoabilidade e o critério da proporcionalidade, um de ponderação de interesse, outro de redução de excesso. É modismo salutar, pois
conduz a consciência do operador de direito a repensar a sua função, que não é mais de mera aplicação do que está escrito na lei, dura lex, sed lex, mas a relevante função de construir a regra de conduta que regulará a intensa e densa vida dessa sociedade de transição entre as eras industrial e digital. O direito é muito mais que lei. Outro magistrado, Saulo de Tarso, depois da revelação na estrada de Damasco, afirma que a letra mata e o espírito vivifica. O direito está muito além da lei. Está no conjunto dos dispositivos postos nos comandos legislativos através de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Charles de Secondat, o barão de Montesquieu, magistrado do Ocidente, regime francês, no monumental Espírito da Lei, afirmava que os juízes, ao julgar as causas que lhes são submetidas, simplesmente pronunciam as palavras da lei. Les juges ne sont que les boites que pronuncietes les paroles de loi. Impossível ao legislador a multidão dos casos que a dinâmica da vida impõe aos juízes resolver. A sacralidade do texto legal não combina com a vida, pois nunca se viu o direito transformar a sociedade, mas sempre se viu a sociedade transformar o direito. Jean Cros. Boa noite, o meu nome é Erika. Antes de iniciarmos efetivamente a discussão sobre a hermenêutica constitucional, é imperioso apontar o sentido, o alcance e a diferença com essa interpretação, tá? Carlos Maximiliano ensina que a hermenêutica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e alcance das expressões do direito. A hermenêutica, portanto, pode ser considerada um método científico para a interpretação, enquanto a interpretação é um esforço humano para ajuizar uma intenção sobre o texto. No caso, a norma jurídica preceitua essas distinções da seguinte maneira: distingue-se a hermenêutica da interpretação e da aplicação. Hermenêutica é a ciência que fornece a técnica para interpretação, e interpretação é um ato de apreensão jurídica, enquanto a aplicação da norma é fazê-lo incidir no fato concreto pela e nela subsídio desarte, Há uma racionalização quanto aos termos, sendo a hermenêutica uma ciência cuja finalidade é a de fornecer instrumentos apropriados para um ato de interpretação, a norma jurídica. Essa interpretação é um esforço humano de captação dos sentidos possíveis de serem atribuídos ao texto, culminando na aplicação normativa, obviamente, quando possível, que pode ser pela substituição. Mudanças sociais e a Constituição. A Constituição surge no curso histórico como ferramenta de supressão dos abusos e do poder despotas, sendo, portanto, importante um instrumento de convívio social na evolução da pessoa. Portanto, a Constituição é inerente à sociedade moderna. Evidente que aquela não é automotiva ou automutável, dependendo da atuação do legislador para programar as mudanças sociais, cuja ocorrência e de dimensões e velocidade imensuráveis. Por exemplo, o surgimento da internet, ferramenta de utilidade ímpar na evolução social em sentido amplo, na qual Constituição da República Federal do Brasil de 1988 não alberga norma, expressa sobre essa nova dimensão social. Todavia, com o método de adequação das relações sociais com o espírito constitucional, é possível compatibilizar as novas formas de relação que vierem a surgir por meio da hermenêutica constitucional. No direito brasileiro, a vacatio legis foi disciplinada pela Constituição no parágrafo único do artigo 59, que remete o tema a ser disciplinado por diploma específico. Lei complementar dispora sobre a elaboração,
redação, alteração e consolidações das leis. O prazo da vacatio legis tem de ser maior ou menor de acordo com a complexidade da norma. O Código Civil de 2002, por exemplo, teve uma vacatio legis de 365 dias, só entrando em vigor no ano de 2003. É possível ainda que uma lei preveja prazo distinto de vacatio legis. Via de regra, as leis terão eficácia após decorrido o período estabelecido na própria lei promulgada, né? Ou seja, toda lei entra em vigência com sua publicação, salvo quando previsto o período da vacatio legis. Vou falar um pouco sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que é a LINDB. Não é parte integrante do Código Civil e consiste em um diploma que disciplina a aplicação das leis em geral. Sua função é reger as normas, indicando como interpretá-las ou aplicá-las, determinando-lhe a vigência e a sua eficácia. É Estatuto de Direito Internacional Privado e a norma cogente brasileira, por determinação legislativa da soberania nacional, aplicáveis a todas as leis. O direito internacional privado é o conjunto de normas internas de um país instituídas especialmente para definir se a determinado caso se aplicará à lei local ou à lei de um estado estrangeiro. Vigência, validade, eficácia e vigor das normas, eu vou falar um pouco de cada, tá bom? A validade das normas significa sua identificação como compatível ao sistema jurídico, que integra o descumprimento das regras de validade e importará o reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas estabelecidas, considerando o não pertinente ao sistema. O formal, observância das normas referentes ao seu processo de criação. O material, né, se houver alguma observância da matéria passível de normatização por partes das entidades federativas. Vou falar também um pouco sobre a vigência. Refere-se ao período de validade da norma, ou seja, o lapso temporal que vai do momento em que passa a ter força vinculante até a data em que é revogada, ou que se esgota o prazo prescrito para sua duração, né, as leis temporárias. Eficácia é uma qualidade de norma que se refere à possibilidade de produção concreta e efeitos, né? A eficácia pode ser social e técnica. A social seria uma produção concreta de efeitos porque presentes as condições fáticas exigíveis para o seu cumprimento. A técnica seria uma produção de efeito porque presentes as condições técnicas normativas exigíveis para a sua aplicação. Boa noite a todos, meu nome é Mirtes e como já dito anteriormente, a LINDB tem duas partes que se diferem. A primeira parte do artigo 1º ao 6º trata-se da teoria geral do direito e a segunda parte, do 7º ao 19º, trata sobre o direito internacional privado. É desses artigos que eu vou falar agora. A LINDB regula tanto normas de direito público e de direito privado. É, portanto, uma norma sobre normas. Nos artigos 7º ao 19º, a LINDB tem como função solucionar os conflitos de normas no espaço, ou seja, no território brasileiro. O artigo 7º se autoexplica, assim como seus parágrafos. O princípio do domicílio é respeitado, assim como a aplicação de uma lei de outro território em território nacional. Dependendo do caso, o juiz pode trazer a lei alienígena para julgar casos no Brasil. A lei do país onde a pessoa tem domicílio determina regras de ordem civil. Nos 8 incisos do artigo 7º, vemos regras sobre o domicílio em relação ao casamento entre brasileiros e estrangeiros, tanto em território nacional como em território estrangeiro. O artigo 7º, então, se trata da territorialidade e da extraterritorialidade. A lei brasileira é aplicada em todo o território nacional e se estende a embaixadas, consulados, a navios e barcos de guerra onde quer que se encontrem, a navios mercantes em águas territoriais ou a aeronaves no espaço aéreo brasileiro.
O Brasil adotou, portanto, a territorialidade moderada. A extraterritorialidade ocorre quando as normas jurídicas de um estado são aplicadas em outro estado. Por exemplo, um alemão que nasceu na Itália será regido pela norma da Alemanha, já que o seu animus manendi, ou seu domicílio, está na Alemanha. Quando um estrangeiro está no Brasil e para ele vai ser empregado a lei de seu domicílio, é chamado de estatuto pessoal. Por exemplo, o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos da família. O artigo 8º diz que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Por exemplo, um casal que casou no Brasil, depois morou em vários países e após algum tempo se separaram. Os bens deixados no Brasil serão divididos conforme a lei brasileira. O artigo 9º da LINDB determina que para qualificar e reger as obrigações, aplicando-se a lei do país em que se constituírem, sendo assim, aplica-se a lei do país de constituição da obrigação. Mas as obrigações podem estar relacionadas à responsabilidade civil, a contratos civis e comerciais e à aplicação para obrigações acessórias. Portanto, os parágrafos do artigo 9º especificam o tratamento que o ordenamento jurídico brasileiro dá para as obrigações contratuais formadas entre ausentes e o tratamento para casos onde a eficácia do contrato ocorra em território nacional. Nesses casos, utilizam-se regras da lei do país de domicílio proponente e da lei brasileira para a execução da obrigação no Brasil e da lei do local de constituição da obrigação quanto aos requisitos intrínsecos do ato, ou seja, aspectos formais do negócio jurídico. O artigo 10º da LINDB traz regras para situações que envolvem a discussão de direito sucessório. Lá no caput do artigo 10º diz assim: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Esse artigo traz a aplicação da lei do país do último domicílio do decujus ou do desaparecido na aplicação das regras sucessórias, mas seus parágrafos expõem situações mais específicas. Nas situações mais específicas do artigo 10º da LINDB, aplica-se aos legatários ou aos herdeiros ou os legatários para determinar a capacidade sucessória. A lei do local de situação do bem, quanto à partilha, tratar do bem situado no Brasil. Nesse último caso, poderá ser aplicada a lei do país do último domicílio do decujus ou desaparecido, quando a partilha de bens for mais favorável ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros brasileiros. Ainda comporta detalhes mais específicos como o caso de discussão de penhor, aplica-se a lei do domicílio do possuidor do objeto empenhado. E, em casos de bens móveis que se destinem a transporte, aplica-se a lei do domicílio do proprietário do bem móvel. No artigo 11º, diz que as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que constituírem. Os bens e as pessoas jurídicas serão regidas pelo Estado onde se encontram. No artigo 12º, se trata da competência do judiciário. Fica bem claro nesse artigo que o judiciário brasileiro deve tratar o réu que está domiciliado no Brasil, ou seja, brasileiro ou estrangeiro, ainda quando a obrigação tem que ser cumprida no Brasil. O artigo 13º trata os meios de prova no âmbito estrangeiro. Se for necessário usar como prova um fato ocorrido no estrangeiro, é necessário que a prova esteja de acordo com a lei que vigorar naquele país estrangeiro, especificamente quanto ao ônus, ou seja, quem é a pessoa que está declarando algo, e aos meios de produzir-se. Porém, os tribunais brasileiros não aceitam provas que a lei brasileira desconheça. O artigo 14º trata sobre a lei estrangeira.
conhecimento do juiz, portanto, ele pode exigir da parte que cobre um documento provando a vigência da lei estrangeira. O artigo 15º trata sobre a questão da qual a sentença estrangeira pode ser cumprida no Brasil. O STJ tem que homologar a decisão judicial estrangeira e é preciso, para isso, 2 requisitos. Só podem ser cumpridas sentenças estrangeiras que sejam compatíveis com o nosso ordenamento jurídico. Além disso, deve-se observar as formalidades processuais. Falarei também sobre o livro indicado pelo professor para a realização deste trabalho. O livro é do senador Antônio Augusto Anastasia e o nome dele é Segurança Jurídica e Qualidade das Decisões Públicas. Segundo o livro, temos falhado com a segurança jurídica em nosso país. Antônio Anastasia é um senador. Ele apresentou ao Senado Federal um projeto de lei número 349 de 2015 para incluir na LINDB, Lei sobre Segurança Jurídica e Eficiência do Direito Público, com a ajuda dos professores Carlos Ari Sandfeld e Floriano Azevedo Marques Neto. O que se pretendia incluir com esse projeto de lei eram normas gerais como a criação, interpretação e aplicação do direito público. A justificativa para a criação do projeto de lei número 349 de 2015 é que quanto mais se avança na criação da legislação administrativa, mais se retrocede em termos de segurança jurídica. Boa noite a todos, eu sou o Gessé. Estou aqui para falar um pouco mais da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mais especificamente dos artigos 20 ao 30 da Lei 13.655, lei essa que foi sancionada no dia 26 de abril de 2018 pelo então presidente à época, senhor Michel Temer. Porém, antes de um breve resumo de interpretação dos artigos aqui já citados, eu falarei rapidamente que o artigo 25 e os parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 28 da lei foram vetados pelo então presidente Michel Temer. O artigo 25 previa a possibilidade de proposição de ação declaratória de validade do ato, no caso de contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja sentença faria coisa julgada com eficácia, erga omnes, palavra que veio do latim, que tem a expressão usada principalmente no meio jurídico, para indicar que os efeitos de um ato ou lei atingem todos os indivíduos de uma determinada população ou membros de uma organização para o direito nacional. Os parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 28, podemos dizer que foram vetados pela interpretação do senhor presidente, pois esses parágrafos, segundo ele, causaram polêmica desde que o projeto de lei foi aprovado, e assim manteve somente o caput do artigo. Os artigos 20 ao 30 da Lei 13.655 tratam sobre a segurança jurídica e eficácia na criação e aplicação do direito público, influenciando principalmente o direito administrativo, financeiro, orçamentário, tributário e processo civil. Trouxe uma impactante e importante alteração, pois com essas mudanças há uma publicização da LINDB, de modo que essa lei se desvincula ainda mais do direito privado, incluindo o dispositivo que versam acerca dos problemas do próprio direito público. Com essas modificações, entraram em vigor desde a data da publicação da Lei 13.655, na data do dia 26 de abril, como citado anteriormente, com exceção ao artigo 29, que apresenta um prazo de vacatio legis de 180 dias. Falando um pouco dos artigos, o artigo 20 pretende auxiliar na interpretação das normas extraídas a partir do artigo 21. Assim, indica que poderiam ser consequências jurídicas e administrativas, e reflete sobre como se poderia indicá-las numa decisão administrativa ou judicial. Em seguida, o artigo cogita sobre o que poderia ser o dever de regularização proporcional, exigido pelo artigo 21, parágrafo único, onde ao final
são indicados alguns possíveis aspectos polêmicos associados à incidência das normas objeto de estudo. Assim, o artigo 21 fala sobre invalidação dos atos, contratos e processos. Isso gera consequências instantâneas a bens e direitos alheios, de modo que as decisões do julgador, nas esferas administrativas, controladora e judicial, necessitam ser tomadas de forma responsável, considerando as situações juridicamente constituídas e as possíveis consequências aos envolvidos, para a administração pública e para terceiros. O parágrafo único do artigo 21 estabelece a possibilidade de regularização da situação. O artigo 22 dispõe que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrativos. O que se quer evitar, com razão, é que o gestor sejam impostas ações de cumprimento possível, no caso. O melhor exemplo disto são as determinações na área da saúde, onde por vezes a uma pessoa é concedido um direito que consome todo o orçamento de um município. Portanto, agora a decisão deverá inteirar-se da situação do gestor e ter em conta a realidade. Não basta a alegação genérica, que a ele cabe, dar efetividade à política pública. O artigo 23 exige que a decisão de estabelecer orientação nova deve prever regime de transição. Correta a mudança, sendo correta essa mudança. Mudanças administrativas dependem de atos complexos, por vezes licitações que não se fazem em 10 dias. Imaginem-se uma ordem judicial que determina a retirada de famílias da área de risco. Certamente o município terá de realocar as pessoas e isso não se faz com facilidade. Assegurar prazo para que a transição seja feita à medida do bom senso e agora de lei. O artigo 24 lembra a necessidade das as decisões administrativas que revisem atos anteriores levarem em conta as orientações gerais da época. A previdência é adequada, porque o administrado não pode ser surpreendido pela proibição de algo anteriormente permitido, por exemplo, na área ambiental, por força de exigências do Código Florestal. São comuns ações judiciais que buscam a demolição de moradias construídas há décadas. Criam-se situações, por vezes, de flagrante injustiça. Assim, é preciso que haja respeito à boa-fé dos atos administrativos, que seja necessário que o administrador possa confiar, o administrado, no caso, possa confiar no administrador. O artigo 26, que oportuniza à autoridade administrativa a chance de celebrar um compromisso com os particulares para suprimir irregularidades, incerteza jurídica ou litígio, ou seja, um verdadeiro termo de ajustamento de conduta. Sucede que para que esse acordo seja firmado, se faz necessária a prévia manifestação do órgão jurídico. Em caso de repercussão mais intensa, surge que seja realizada audiências públicas. Os requisitos do mencionado compromisso encontram-se no parágrafo 1º, quais sejam a busca por solução jurídica proporcional, equânime, a ausência de desoneração, permanece de dever ou condicionamento do direito, reconhecido por orientação geral, o dever de prever com clareza a obrigação das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis no caso de descumprimento. O artigo 26 também permite que a administração, nas situações regulares incertas ou litigiosas, celebre compromissos com os interessados. Os termos de ajustamento da conduta são cada vez mais utilizados,
Sua utilidade é flagrante e a administração em geral agora ganha fundamento legal para o poder adotá-los. O artigo 27 faculta ao administrador impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos, resultantes do processo ou da conduta do envolvido. O dispositivo busca corrigir situações em que o erro é irreversível, valendo-se a autoridade da compensação como forma de alcançar o interesse público. O caput 28 do artigo 28 atribui responsabilidade pessoal ao agente público, em caso de dolo ou erro grosseiro. Esta responsabilização pessoal não retira a responsabilidade do Estado por atos de seus agentes, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. O artigo 29 dá mais um passo em direção a uma tendência na administração pública, qual seja a de ouvir a comunidade. A consulta pública, por ele facultada, faz parte da chamada governança participativa. E por fim, o artigo 30, que reitera o postulado da segurança jurídica, que pode ser considerado um princípio basilar da ordem jurídico-constitucional imprescindível ao Estado democrático de direito, pois assegura os direitos fundamentais dos cidadãos. Na verdade, as alterações da LINDB em geral propiciam a transparência e segurança jurídica, a criação e aplicação do direito público no Brasil. E assim concluímos concluímos que inicialmente faz-se necessário tratar dos impactos da lei de introdução à norma do direito brasileiro na vida dos estudantes, onde os acadêmicos de direito, independente do período de curso, necessitam inteirar-se acerca do conteúdo da LINDB e, consequentemente, das alterações recentemente promovidas, pois esse diploma normativo rege todas as áreas do direito, assim sendo todas as matérias, desde a introdutória às mais complexas, inevitavelmente serão influenciadas por este decreto-lei indispensável. E assim concluímos dizendo que a importância da LINDB na vida dos nossos estudantes, advogados, promotores, juízes, entre outros, pois ela encontra-se prevista em praticamente todos os editais de concursos públicos para nível superior e, da mesma forma, apresenta relevância imensurável para a academia e para a advocacia, pois interfere em todos os ramos do direito. E com isso terminamos a nossa apresentação, agradecendo a todos e procurando se preparar cada vez mais para o que vem pela frente. Obrigado pela atenção e boa noite a todos.